Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Eu hoje estou feliz com o programa. Eu sempre falo para você, estou animada, estou empolgada, mas hoje mais do que animada e empolgada, eu estou feliz e assim, satisfeita com o programa, porque ele hoje traz um respiro para a gente ter um mundo melhor. A partir da juventude que está aí, da garotada que está nas universidades, pensando inovação e inclusão. Por isso, vem para cá, participe. Você participa com a gente no Hashtag Educa através das postagens no Facebook, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência. Ou se você estiver acompanhando a gente aí pelo conforto de uma tela maior e quiser participar, né, através do celular, olha, a gente tem o nosso número do WhatsApp. Participe, vem para cá, porque essa conversa é importantíssima e ela fica rica com a sua participação. Você já ouviu falar em inovação inclusiva? Mais do que o uso de novas tecnologias, inovação é também explorar novas maneiras de pensar e trabalhar na solução de problemas e promover a inclusão na sociedade. Quando falamos de pessoas com deficiência, a inclusão na era 4.0 significa sensibilizar a sociedade, criar acessibilidade, inovar em aprendizagem, infraestrutura e ferramentas e reformular os modelos jurídicos e legais que tratam do tema no mundo inteiro. Para toda uma geração de criativos e engajados, a inovação inclusiva é a chance real de transformar o mundo num lugar melhor para todos. Quem conversa conosco sobre inclusão 4.0 e inovação inclusiva é Luan Guedes Costa, engenheiro mecânico e mestrando em Engenharia Mecânica e Tecnologia de Materiais no Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Luan, obrigado. Hashtag Educa. Obrigada por ter vindo. Obrigado pela oportunidade também, obrigado. E o estudante de Comunicação Social da PUC Rio, Willy Johnny. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. Hashtag. Olha só, esses meninos, eu vou chamar de meninos porque eles têm metade da minha idade praticamente. Esses meninos criaram projetos incríveis e a gente vai começar pelo Luan. Você e outros alunos do Cefet e da UFRJ formaram uma equipe, que é a equipe Tupã. Isso. Que acabou participando da competição mundial Invent for the Planet, não é isso? Organizada pela Texas University, nos Estados Unidos, e ficaram em primeiro lugar com um projeto para deficientes visuais. Exatamente. A gente vai soltar as imagens do projeto deles e eu queria que você explicasse um pouquinho o que vocês consideraram, por que pensar um projeto para deficientes visuais, que motivação foi essa? Bom, na competição nós tínhamos que escolher um tema. Um desses temas era melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente decidiu pegar esse tema porque nós, como engenheiros, nós somos uma equipe formada por estudantes de engenharia eletrônica, engenheiros mecânicos e estudantes de engenharia mecânica. Então nós pensamos, por que não a gente usar o nosso conhecimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Dentro desse tema, a gente pegou os deficientes visuais. Por quê? Porque desde a década de 40, a gente não tem uma inovação tecnológica efetiva no mercado para eles. A última tecnologia inventada, que é utilizada até hoje, é a bengala que eles utilizam, é a bengala branca. E nós pensamos, vamos desenvolver um dispositivo que consegue melhorar a acessibilidade, o jeito que eles se movem pela rua, pelos ambientes. A gente está vendo ali. É um bastão com que mecanismo? A gente tem, qual é a associação dele com o boné? Na verdade, é um kit. Os dois funcionam de maneira independente, só que de maneira sinérgica. O boné ele serve para identificar obstáculos na parte de cima do corpo, prevenindo o usuário de bater com a cabeça em obstáculos altos, como orelhões, galhos de árvore, escadas altas, esse tipo de coisa que a bengala hoje em dia não contempla. E o bastão, ele é um mecanismo mais pontual, onde você apontando esse bastão para objetos, obstáculos, ele consegue saber, por exemplo, sentir a altura do objeto, ver se existe um buraco, se tem uma escada. Isso tudo através de sensores
que passam a informação para o usuário de maneira vibratória. Quanto mais perto do objeto o usuário tiver, mais fortemente os sensores vibram, alertando ele da proximidade. Agora tem uma coisa interessante, que é o custo dessa inovação. Ela é acessível para todos, Ela é né? acessível. Um dos grandes problemas hoje em dia é a acessibilidade do comprador ao adquirir os equipamentos para cegos. Por exemplo, existe um óculos que ele lê para os cegos e diz para eles o que está escrito em diversos lugares, placas, livros, só que ele custa mais ou menos $10 mil, R$10 mil, se não me engano, não sei ao certo. E a gente sabe que isso não é acessível para todo mundo, então a gente quis fazer um dispositivo que seja barato. Hoje em dia, o custo da gente de produção de um protótipo a varejo, e eu lembro que é um protótipo, não é um produto final, ele está em torno de R$100, R$150. Então, olha aí, gente, o negócio, exatamente. R$100, R$150. A gente quer focar nisso, a gente quer que o produto, quando ele chegue no mercado, ele seja acessível para as pessoas. A gente quer que elas usem, não que seja uma coisa só para uma parcela da sociedade. Agora, Willy, você também participou de um concurso, que foi o concurso promovido pelo ECOA PUC, Exato. que é com o Departamento de Informática, o Departamento de Comunicação Social da PUC, pensando em inovações também. E você me cria um portal de notícias para deficiente auditivo. Exatamente. Como é que funciona esse portal? Então, Flávia, A gente também está soltando as imagens aí. Né? Na realidade, esse desafio ele foi proposto pelo Departamento de Comunicação Social em parceria com o Departamento de Informática, fazendo com que os alunos pensem ideias inovadoras, né, no meio jornalístico. E esse projeto ele já estava no meu coração há algum tempo, não exatamente nesse formato, né? Mas aí quando eles lançaram o desafio, surgiu esse desejo e aí veio a ideia de criar uma plataforma que fosse gratuita, acessível e que fosse destinada especialmente para as pessoas que não são desprovidas de audição, né? Os deficientes auditivos. Que a gente tem uma população brasileira hoje de quase 10 milhões de pessoas que não têm audição, né? De surdos. E isso representa 5% da população brasileira. E a gente sabe que os grandes meios de comunicação de massa, sobretudo a televisão, não oferecem um conteúdo plenamente acessível para essas pessoas. Então, o Escuta Brasil ele tem essa proposta de oferecer, né, informação sobre diversos assuntos. A gente vai tratar de política, de economia, cultura, esporte, sobre os mais diversos assuntos em vídeos curtos, de curta duração, né, nesse formato aí padrão do Instagram de 59 segundos. Uma coisa rápida e é feito 100% em Libras, acompanhada de narração e de legenda, né, para os demais telespectadores também conseguirem compreender o conteúdo. E a gente, né, um projeto pensado especialmente para esse pessoal. Você sabe Libras, né? Você sempre soube. Eu queria fazer essa pergunta para eles, porque assim, quando a gente pensa em... existe um nome para isso, né? Que é tecnologia assistiva, que é para poder literalmente assistir de alguma maneira ao deficiente. Mas ou você tem pessoas que já trabalham com isso ao longo do tempo, ou a motivação é de ordem pessoal. Você teve, eu vi ali você, né, fazendo a linguagem de Libras. A gente, na verdade, o desafio, o projeto eu contei com a ajuda de um amigo para fazer, né, esse vídeo promocional e a gente foi a partir desse projeto que surgiu o interesse da gente buscar mais conhecimento em relação a Libras, né? Eu convivo com um primo que eu cresci com ele é deficiente auditivo, né, de nascença, ele é surdo de nascença e eu sempre observava ele e ficava me perguntando como é que ele compreendia, como é que ele se sentia nesse mundo que é tão feito para pessoas ouvintes, né? A gente se comunicava, na realidade, eu nunca aprendi Libras propriamente dito, né? Mas a gente se comunicava através de alguns sinais que a gente entendia, né, na família. Mas o projeto, o Escuta Brasil, fez com que eu me despertasse o interesse de aprender cada vez mais. Então a gente está montando um grupo com a equipe do Além do Jornal, que é um outro projeto da PUC, e a gente quer aprender, aperfeiçoar nossos conhecimentos de Libras para que a gente possa colocar o Escuta Brasil realmente no ar em um futuro bem breve. Vocês, com a questão da deficiência visual, foi um colega da equipe, né? Isso. Na verdade,
O Felipe Macedo, ele é um membro da nossa equipe, estudante de engenharia eletrônica. A mãe dele trabalhava com crianças especiais e aí ele veio com essa ideia: por que a gente não cria um dispositivo que ajude deficientes visuais? E aí, a partir dessa ideia, a gente começou a projetar, a pensar, fazer um brainstorming, passamos por diversas ideias até chegar no protótipo que a gente tem hoje, que ainda tem muito a melhorar ainda. Agora, olha só que interessante, né? Quando você pensa em soluções para um mundo melhor, parte da convivência. Eles têm ali um ponto que o Felipe tem, a mãe, olha como é que isso é importante, a mãe trabalhava com crianças com deficiência visual, você conviveu com o seu primo, ou seja, a convivência, ela é a premissa da inclusão. E a gente vai chamar agora um vídeo, eu quero que vocês vejam a história da Ágata. A Ágata é estudante do CIEP Mena Barreto. E a gente foi ver o dia a dia da Ágata e vou te dizer, a Ágata é incrível. A Ágata tem um baile na equipe, parabéns, viu? Toda a equipe da escola. E a gente vai contar essa história aí para você agora, vamos acompanhar. Meu nome é Ágata Vitória, eu tô vendo esses com TH, tenho 7 anos. Essa é a primeira escola. Aprendi a ler, escrever, a estudar, a desenhar. A Ágata, ela é bem animada, ela mexe muito em celular, tudo ela faz com o pezinho, como se fosse com a mão, direitinho, ela segura, ela usa também um pouquinho o pescoço, assim. Quando foi no começo, que eu tive que botar ela na escola, me falaram que era para eu botar ela numa escola de especiais. Só que ela não tem um problema na cabeça, ela tem somente nos bracinhos. Então, eu fiquei com medo dela ficar se sentindo mal e com vergonha, quando fosse crescer, das outras crianças. Bom, a Ágata é uma menina muito carinhosa, carismática, tem muito interesse em aprender, né? Ela ensina e, ao mesmo tempo, ela aprende. Todos querem ajudar. Muitas crianças melhoraram na questão assim, de fazer as atividades, porque querem acabar rápido para poder ajudá-la. E ela interage plenamente com a turma, muito independente. Ela melhorou muito. Aí a professora Valéria sempre me disse isso. Na reunião começou a me falar que ela está indo muito bem, as notas mudaram. E foi bom por causa que ela também pôde conhecer outras crianças especiais também, que também têm outros tipos de problema. E ela está se entrosando com esses dois lados, esses dois mundos aí. Nós utilizamos todos os recursos que são necessários e que estão disponíveis para nós, né? A sala de recursos é, na verdade, assim, um ótimo ambiente para a gente poder trabalhar essas dificuldades e as necessidades também de cada aluno de uma maneira bem singular e bem particular. Então, a gente procura, dentro das nossas possibilidades, os recursos que nos são disponíveis, atender essas necessidades dos alunos com as suas especificidades. Nós não podemos negar o recebimento de qualquer aluno com qualquer deficiência e nós temos como um dos papéis realmente formar, capacitar esses profissionais que estão dentro da escola para receber esses alunos, inclusive com a rede de apoio, que hoje nós temos a AES, né, que são os agentes de apoio à educação especial, estagiários, professores de sala de recursos, professores de classe hospitalar. Então, nós temos toda uma rede que dá assistência para esses alunos com deficiência, que é o que realmente hoje a gente precisa para a educação evoluir cada vez mais. A Ágata, ela é uma menina muito autônoma. Quero ser cantora, médica, quero ser polícia. Parabéns aí aos professores do CIEP Mena Barreto que estão assistindo a gente, que já avisaram para mim aqui no ponto, no estúdio. Parabéns à Ágata. Eu acho incrível, não sei se vocês sabem, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um núcleo, que é o Instituto Helena Antipoff, que ali a professora falou, né, que faz todo esse acompanhamento e também produz tecnologia assistiva.
Para vocês, qual é o papel social da inovação? Quando vocês pensam em inovação, vocês estão dentro da universidade, o que vocês pensam em termos de cunho social da inovação? Bom, eu entrei na engenharia pensando nisso. Eu vejo que os engenheiros hoje em dia, eles focam muito em aperfeiçoar máquinas o tempo todo. Fazem projetos para cada vez mais aperfeiçoarem processos, máquinas que fazem processos. E eu sempre quis usar o conhecimento que eu tenho para ajudar a sociedade em si, pessoas, o jeito que elas vivem, a qualidade de vida das pessoas. E foi essa a motivação do meu projeto, do nosso projeto, da equipe Tupã, pelo menos. O que você Como acha? eu falei, Flávia, eu faço comunicação, né? E o papel do comunicador, ele tem um papel social muito grande, de comunicar toda uma sociedade. E eu não consigo falar de comunicação sem falar de acessibilidade. A comunicação ela tem que ser para todos, ela tem que ser democrática. Então, eu acho fundamental, né, esse pensamento, principalmente dessa nova geração de comunicadores, ter esse pensamento social, inclusivo, porque é o nosso papel. A gente pôde ver ali que as professoras todas falaram, e a Ágata também. A Ágata, ela é uma menina independente, né? A escola teve um papel fundamental para ela desenvolver várias habilidades. Mas tem uma coisa que eu acho que é importantíssima a gente pensar, que é o papel dessa troca de conhecimento mesmo, né? A professora da sala de recursos, a escola tem, a Ágata está incluída, como a gente pode ver, mas a escola tem uma sala de recursos onde você tem essa tecnologia assistiva para todas as outras crianças. Tem amigos da Ágata na escola que têm deficiência auditiva, acho que você deve ter visto, né? Tem outros com questões de comportamentais e de cognição. Ou seja, naquele momento, a escola tem uma educação reservada com mais recursos dentro dessa classe, né? A gente chamou algum tempo, durante alguns anos, de classe especial, hoje não tem mais esse nome, mas você tem uma sala com recursos e professores aparelhados para isso. Tecnologia. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente está falando de maquinário ou a gente está falando de pensar? Acho que os dois. Se você não tem um pensar, você não tem a tecnologia. Então, você tem que ter esses dois fatores juntos e, como você disse, a interdisciplinaridade. As pessoas sempre dividem o conhecimento muito em caixinhas. A gente tem que unir esses conhecimentos. A comunicação, a engenharia, a arte e a biologia, tudo isso a gente tem que unir em um foco e desenvolver coisas a partir disso. Acredito muito nisso, concordo bastante com o Luan, né? Realmente, eu uso mais a palavra inovação. Eu acredito que a tecnologia, ela é, sim, importante, mas a gente tem que pensar em ideias, não necessariamente só tecnologia, mas pensar em ideias que tenham um papel social e que façam diferença para as pessoas. Ok. Olha só, eu vou pegar aqui as interatividades e a gente vai dar continuidade. Eu vou entrar numa pergunta que ela é fundamental, acho que quando a gente pensa em tecnologia, em inovação, em ideias em século XXI. Mas antes de avançar, a gente tem aqui, vamos ver, comentário, Fabrícia Figueira. Muito orgulho dos nossos alunos. Fabrícia é a professora de quem? Não conheço, mas não? muito obrigado. Do CIEP. Ditma Stark, tema de máxima importância, a inclusão das pessoas com deficiência, aliás, a inclusão ampla e restrita a todos os excluídos, gênero, cor, classe social, LGBT, parabéns pelo programa, beijo, obrigada, viu, Ditma? A gente tem aqui, olha, a reportagem deu um orgulho na autoestima, e ela, Ágata, está se sentindo, a Ágata está assistindo a gente. Tem um detalhe que a gente não colocou na sonora, se você que está assistindo a gente trabalha com tecnologia, vocês podem pensar também, pessoal da engenharia mecânica. A Ágata, ela está, enfim, autônoma fazendo as coisas, mas a mãe dela deixou claro na sonora que ela, daqui a um tempo, ela quer uma prótese. Então, vamos botar aí os engenheiros mecânicos todos para pensar. Se você trabalha com isso, quer ajudar a Ágata, depois procura o CIEP, viu? Olha só, a gente tem aqui... De novo, Wagner Frazão, que exemplo de vida e tratamento ao próximo. Parabéns aos professores do CIEP Mena Barreto. Fabrícia Figueira, muito orgulho desses professores. Rei Dias, parabéns aos dois jovens no estúdio. Orgulho de vê-los preocupados com o próximo e com tanto talento.
Luciana Lima, orgulho de fazer parte da equipe do CIEP, professora Célia Martins Mena Barreto. O pessoal está assistindo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de um programa feito pela Multirio, que é o Como Vivemos, uma série, e em parceria com a France Press, que ele trata da tecnologia e da inovação, que é a história do maquinário, né, a serviço da economia, do social, da produção como um todo. A gente vai soltar e depois a gente vai refletir um pouquinho sobre ele. Vamos lá. O exoesqueleto é a moda do século XXI. Eletromecânico, apoiado nos braços e pernas, suporta o total ou parte do trabalho dos músculos, reduzindo o esforço mesmo ao carregar objetos pesados. Alimentado por uma bateria, o dispositivo é coberto de sensores ligados ao tórax ou às articulações. Ele detecta o sinal de ativação dos músculos humanos enviado pelo cérebro. A estrutura se move graças a micromotores que fazem o trabalho muscular necessário para ficar de pé, sentar, carregar peso ou subir escadas. Suas aplicações são múltiplas. Permite a um paciente paralisado ser novamente capaz de ficar de pé em suas próprias pernas. Fora da área de saúde, seu uso pode ajudar camponeses e soldados, aumentando a agilidade e o conforto. Para uso militar, o exoesqueleto aumenta a tolerância e força dos músculos, possibilitando carregar até 100 quilos. Eu confesso que quando eu assisti essa matéria pela primeira vez, eu fazia esse programa, eu lembrei do filme do Avatar, né? Quem assistiu o Avatar acho que lembra disso, né? O soldado entrava ali naquela realidade virtual e ele usava, né, muitas vezes um exoesqueleto. Para vocês, inovação, a palavra que a gente pode definir inovação seria empatia, colaboração ou economia, ou as três? Acho que um pouco dos três e talvez mais coisas juntas nisso daí. Por quê? Acho que o ser humano, ele é um ser adaptável, né? Então ele sempre tem que se adaptar à realidade. Então a gente está sempre em constante evolução. Então, se a gente deixar de se adaptar, a gente morre como espécie. Então, eu acho que seria um pouco mais dessas três coisas que você falou. E para você, Willy? Concordo também com o Luan. Acho que empatia é essencial, colaboração. E tem um fator econômico que, de fato, influencia bastante, né? A gente vê isso já é uma realidade, né? Isso não é coisa mais de filme futurista. Uhum. Isso já é uma realidade atualmente, mas é algo que está muito distante ainda como ele falou aqui no começo, né? A questão da acessibilidade, né? Para um valor muito elevado. Mas eu acho sim que tecnologia e inovação é o conjunto desses três. Eu queria trazer para vocês um conceito que alguns filósofos usam e chamam, tem um livro até sobre isso chamado Antropologia do Ciborgue. Hoje, com a tecnologia, vivemos forte e irreversivelmente a junção entre o humano e a máquina. Né? Seja a máquina não no sentido acoplado no corpo, mas quando, por exemplo, você tem um smartphone com o jornal do Willy, né? além do boné que você veste, né? Ou uma prótese, ou exoesqueleto. Entre o humano e a máquina, irreversivelmente essa junção. Segundo alguns filósofos, nos tornamos ciborgues, ou seja, implantes, transplantes, externos, próteses, órgãos artificiais, modificações genéticas, anabolizantes, vacinas, psicofármacos, superatletas, supermodelos, superguerreiros, clones. Como vocês lidam, a geração de vocês lidam, com a inovação e as questões éticas do século XXI? Quer começar essa? Deixa que você... Vamos manter a ordem. Existe um limite? Não existe? Eu acho que a nossa geração, principalmente, a gente passa por um momento de transição. Por exemplo, eu, quando era criança, a internet ainda era muito inacessível, ela era para poucos, não era para todo mundo. E hoje em dia a gente tem essa vasta, grande número de pessoas usando a internet, e a gente percebe um comportamento diferente entre as crianças da minha época e as crianças de hoje em dia. Na minha época eu brincava na rua, jogava videogame também,
Mas hoje em dia eu percebo mais as crianças no celular, jogando videogame, do que brincando na rua. Ainda acontece, mas é numa proporção diferente. Então, eu acho que a gente está num momento de transição. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Talvez a gente não perceba algumas coisas que estão acontecendo, que no futuro a gente vai falar, poxa, como que a gente deixou, a gente não percebeu que estava acontecendo isso, mas é um processo natural de evolução e acho que lá na frente, quando isso estiver um pouco mais consolidado, os pontos negativos tendem a diminuir e os positivos só a crescer. Eu já nasci nessa geração, né, da tecnologia, mas eu tive uma infância, brinquei na rua como você, né, e eu acho essencial, eu acho muito importante a tecnologia para a evolução da humanidade. Isso é sem dúvida nenhuma. Entretanto, eu acho que quando ela chega a ser, principalmente porque foi de uma forma muito rápida, né, e acaba que a gente não teve, né, não foi bem educado de como usar essa tecnologia e acaba que ela pode afetar nessas relações interpessoais e isso pode prejudicar de alguma forma, mas eu acredito que a gente está no processo de transição. Eu acho que a gente tem que aprender a usar a tecnologia a nosso favor de forma consciente, né, e para que as futuras gerações realmente ela promova o desenvolvimento minha ética humana de forma bem pensada e correta, né? Quando a gente falou na antropologia do ciborgue, eu lembrei logo do McLuhan, que diz que dizia tempos atrás que os meios de comunicação eram extensão do homem, né? O computador, extensão do cérebro, né? Outros meios de comunicação, nossa extensão, né? Televisão, nossos olhos, enfim. Vocês acham que isso está sendo discutido na faculdade de comunicação, na faculdade de engenharia mecânica, né? Uma vez que você falou assim, os engenheiros são muito preocupados com o maquinário, né? Vocês acham que essas questões éticas, elas estão permeando a educação mesmo para onde a gente está indo e o peso dessa inovação para a área social? Ainda falta um pouco. Eu acredito que a gente está num processo ainda. É lento esse processo, né? Mas eu acredito que já é uma pauta nas faculdades. Pelo menos na minha faculdade de comunicação, né, a gente tem sempre uma parceria com o departamento de tecnologia, de informática, e a gente pensa nessas questões éticas, né, a gente tem palestras, os professores promovem bastante essa discussão, porque, né, é muito importante. Eu concordo, na engenharia isso acontece em alguns âmbitos e em outros ainda está bem preso no tempo ainda. Eu acho que está em transição, precisa dar um pontapé ainda para essa discussão se aflorar mais. Mas já acontece. Agora, vocês estão pensando em ampliar? Você falou que esse projeto do Instagram, ele segue adiante de uma outra forma. Vocês estão pensando em ampliar as inovações, projetos futuros? Como é que está isso? Sim, posso começar? Posso. Por enquanto, como eu disse anteriormente, o nosso projeto está em fase de prototipagem. Então, a gente está procurando só mostrar a funcionalidade do dispositivo. A partir disso, testar em pessoas que se disponibilizam para isso e, a partir disso, implementar melhorias, coisas que a gente não pensou. O feedback dos usuários é muito importante para a gente. A partir disso, a gente vai tentar colocar esse dispositivo no mercado de uma maneira mais comercializável, né? Com uma marca, com ele mais bonitinho. Agora ele é só um jeito de mostrar como o dispositivo funciona. Vocês fizeram algum parceria, mas algum contato com o Instituto Benjamin Constant? Sim, a gente está conversando, já visitamos lá, vimos qual é o processo burocrático para a gente disponibilizar alguns dispositivos para eles, para a gente fazer os testes e melhorar o protótipo e assim chegar lá, né, onde a gente quer. E você, Wilker? Bom, assim como o projeto do Luan, a gente também está na fase ainda de pesquisa, de desenvolvimento, aprimoramento dessa plataforma, né, buscando parcerias. Inclusive, a gente está com uma parceria com um blog chamado Além do Jornal, que também é feito por alunos calouros desse ano da PUC, né, um grupo de alunos que se reuniram a fim de fazer um blog diferente. Eles têm conteúdos bastante diversificados também. E já está no ar esse projeto, né? E a Jéssica, que está coordenando esse projeto, ela me chamou, quando ela soube do projeto, né, do Escuta Brasil, ela me chamou para conversar, falou que tinha achado bastante interessante e que ela queria impulsionar e fazer com que desse certo e que a gente colocasse no ar o mais rápido possível.
E aí, como eu falei anteriormente, a gente está nesse processo de pesquisa. A gente está buscando voluntários, né, que são intérpretes. A gente precisa, a princípio, procurar uma pessoa que seja intérprete mesmo de Libras, né, que domine bastante a Libras. O nosso grupo, a gente vai reunir pelo menos uns 4 alunos para a gente também fazer as aulas e conseguir aprender para fazer essa interpretação e conseguir manter, né, essa dinâmica que a gente quer de pôr pelo menos aí 5, 6 vídeos por dia, né? São vídeos curtos, mas que demanda... A princípio, a gente quer trabalhar com notícias não hard news, né? Porque é algo que precisa de pensar mais detalhado e precisa de uma dedicação maior, mas notícias frias e que seja importante, né? E que vá colaborar, né, para o conhecimento e para a democratização da informação. Pessoal do Instituto Helena Antipoff, olha, eu vou pegar o chapéu de vocês para fazer uma cortesia aqui. Vou convidar os meninos para conhecerem o Helena Antipoff, ali do lado do Cefet, ali no Maracanã. Já esteve lá conhecendo? Que bom. Conheça também, Willy, participe. Sim, acho que é importante quando a gente vê a educação pública, né, trabalhando para a inclusão de todos. E ali realmente tem professores muito engajados e assim, criativos, né, produzindo coisas. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Hashtag Educa. Parabéns pelos projetos, que vocês tenham projetos com vida longa e sucesso aí na carreira de vocês na profissão, viu? E você que acompanhou a gente no Hashtag Educa, também muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.